Tata Werneck, Cauã Raymond e Marcelo Taz. Você pode, por favor, relembrar qual foi exatamente o envolvimento dessas pessoas com a Atlas Quantum? Eh, a Tata Werneck e o Cauã Raymond, especialmente, eles fizeram o Desafio Investidores, que era um quadro que foi criado que os investidores, faziam uma pergunta para o público, trazia, né, aí quem respondesse a pergunta de forma assertiva recebia com uma bonificação em ativos, em BTC, e aí eles eram os apresentadores desse caso, né, foi isso, assim, que eu me lembro muito bem, foi esse o papel deles. Marcelo Taz também, só que a figura do Marcelo Taz, ele esteve mais focada, tipo, ele estando dentro da empresa, falando da empresa, assim, por meio das suas redes sociais, ele não foi criado um quadro dedicado, como foi o Desafio Investidores, tal como aconteceu com o Tata Werneck e o Cauã Raymond. Agora, doutor, na justificativa da convocação dessas pessoas, os parlamentares disseram que essa propaganda ajudou a trazer mais vítimas para a empresa, ou seja, ajudou a piorar aí o problema, digamos assim, né, e aumentar esse número aí que pelas estimativas gira em torno de 200.000 pessoas. Ah, vítimas da Atlas Quantum, desse golpe que já se estende há muito tempo aí no Brasil, chegaram alguma vez a arrolar essas pessoas como réus? Elas têm tiveram problemas com a justiça desde então, ou não? É o primeiro problema que elas estão tendo agora de serem convocadas na CPI? Olha, eu posso falar enquanto um dos advogados que teve a maior carteira do Brasil desse caso. Eu não coloquei nos meus processos, porque eu tenho isso existe uma e é bom a gente ficar atento também aqui para nossa audiência, existe um risco de processual que se chama honorário sucumbencial. O que que é isso? Honorário de sucumbência é aquele honorário que você ganha, né, o advogado da parte que ganha, ele recebe da parte que perde, que varia de 10 a 20% do valor. Então, por mais que eu tenha elementos para poder colocar, do tipo, aqui se trata de uma relação de consumo. Hoje, muito mais claro essa relação consumerista, por quê? Com o advento da Lei 14.478, que é o marco regulatório de criptoativos, ele fala no seu último artigo que os pontos omissos eles serão dirimidos pelo Código de Defesa do Consumidor. Aquela época, nós temos que voltar aí 4 anos atrás, a gente não tinha essa legislação muito clara, mas era bem óbvio que existia, por quê? De um lado eu tinha o prestador de serviço, que era a Atlas Quantum, de outro lado eu tinha o consumidor barra investidor, entre eles eu tinha um serviço prestado performando assim a tríade consumerista. Então aplicava-se ali a relação de consumo ao nosso sentir. O que, que eu quero explicar com isso? Se há relação de consumo, existe uma coisa chamada solidariedade do polo passivo. Então todos aqueles atores, não estou falando assim, atores, eu quero dizer stakeholders, pessoas que participam dessa atividade, direta ou indiretamente, podem vir a ser responsabilizados de forma solidária. Então quer dizer, eu posso escolher qualquer um e colocar ali no processo. Para facilitar o exemplo da nossa audiência, eu compro aqui esse celular da Apple, né? Eu levei ele na assistência técnica autorizada, não resolveu. Eu posso entrar contra quem? Via de regra, por ser uma relação de consumo contra a Apple e contra a assistência técnica autorizada. Seria mais ou menos isso. Só que, como existe um risco de perder uma ação, como qualquer processo é uma tentativa, a gente preferiu, não vamos colocar, porque se perde para essas pessoas, eu vou gerar para esse cliente um prejuízo significativo de 10 a 20% do valor. Então, não, a gente não fez dessa forma. Até onde eu sei, não se tem notícia dessas pessoas sendo arroladas em processo. Pelo contrário, o Marcelo Taz, ele entrou com uma ação contra a Atlas, solicitando ali dinheiro que ele tinha supostamente perdido na monta de aproximadamente R$ 500.000. Agora, esse mesmo processo, pelo que eu entendo, Tata Werneck e Cauã Raymond não ingressaram com nenhum tipo de processo contra a Atlas, pelo que se tem notícia, correto? Pelo que se tem notícia, não. Eu sei do Marcelo Taz porque eu acompanho eventualmente, acompanhei muito esse caso e acompanho até hoje, tanto que estamos aqui falando sobre ele novamente. Claro. Agora, Faz doutor, parte, né?
Claro. Os parlamentares dizem que querem esclarecimentos dessas pessoas, né. Quais esclarecimentos podem ser esses pela sua experiência? Olha, eu acho que uma parte boa de esclarecimento, obviamente que eles vão tentar, não se responsabilizar, como eles receberam o dinheiro. Então, como eles receberam o dinheiro, seria um ponto interessante de entender esse caso, por quê? A depender de como foi, se foi por meio de uma carteira de cripto, eventualmente a gente tem uma carteira nova que não foi mapeada. E aí a gente consegue puxar esse novelo, né, fazendo o que a gente chama de tracking forensics, que é o rastreio forense na blockchain, para ver para onde foram esses ativos ou de onde vieram. A gente puxa tanto a cadeia para trás como para o futuro, para frente, né, seguindo aquela hash ali de transação. Então isso pode ser uma parte muito interessante. Pode ser que eles tenham recebido também por outras formas de pagamento, gateways de pagamento que podem ter conluio, alguma coisa. Então, assim, isso é uma parte interessante que pode ser observado. Eu acho que se eu pudesse ser um parlamentar, se eu fosse parlamentar e pudesse fazer umas perguntas, eu faria dessa forma. Eu perguntaria como é que seria isso, como é que se deu o pagamento, por onde se deu, como seria, porque aí eu estou sendo bem objetivo, já pensando num fim, que é justamente de onde veio a transação, que pode ser algo novo para poder ajudar aí os investidores que foram lesados. Ou seja, o comparecimento dessas pessoas junto à CPI poderia, na verdade, mais do que comprometer essas pessoas de qualquer maneira, também ajudar, vítimas a conseguir eventualmente o dinheiro de volta lá na frente. Ou seja, na sua opinião, existe uma contribuição que eles podem dar no sentido de rastrear fundos da Atlas Quantum, é isso? Com certeza, eu acho que é importante isso, eu acho que aquele velho brocado que quem não deve não teme, eu acho que não faz sentido eles comparecerem, porque eu digo faz sentido eles comparecerem, porque até onde se sabe, até eu estou olhando aqui na própria página da Câmara, eles foram convocados na condição de investigado. Investigado ele tem entre aspas, a faculdade de comparecer ou não, porque ele pode não precisa produzir prova contra si, é um direito inerente à Constituição. Agora, se fosse na condição de testemunha, aí eles são obrigados a comparecer. Então a gente tem que ter essa distinção muito clara no papel da CPI, porque aí se eles podem responder ali por falso testemunho e eventualmente serem até presos nesse tipo de situação.